Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia, a aula do 8º ano. Hoje nós estamos na aula de número 13. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos, os materiais para vocês irem anotando ao longo da nossa aula. Vamos começar? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre geopolítica, a geopolítica da América Latina e da África. Qual que é o nosso objetivo? Reconhecer as relações geopolíticas do continente africano e da América Latina no cenário mundial. Então, como essa parte aqui da América, que é a América Latina, e como o continente africano, ele faz relações comerciais, relações exteriores em geral com outros países. O que é a geopolítica, para a gente começar a conversar aqui? A geopolítica estuda as relações de poder entre os países. Então, são relações econômicas, relações sociais, como esses países eles têm em relação um com o outro, todos os tipos de relação, relações de poder, por quê? Porque envolve a soberania do país, Então, o país, ele poder se portar, poder se mostrar soberano em relação ao outro. Quando a gente fala sobre questões geopolíticas da África e da América Latina, hoje a gente acaba falando sobre as questões geopolíticas do mundo, Porque são regiões ali que estão inseridas nessa dinâmica mundial, Dinâmica comercial, essa dinâmica política, relações em geral. Somos, em parte, resultado da civilização ocidental europeia, Tanto nós quanto ali o continente africano. Nós, quando eu falo, porque o Brasil, ele está inserido ali dentro do contexto da América Latina. Então, quando a gente fala nós também nos inserimos nisso, porque estamos no Brasil, Somos, em parte, então, resultado da civilização ocidental europeia, A gente foi submetido diretamente ao sistema de poder colonial. Lembrando, aulas anteriores, que a gente já conversou também sobre isso, ali o sistema colonial, que é o quê? Eram os países europeus, chegando em continentes, até então não descobertos, até então desabitados, e exercendo ali a sua soberania, o seu imperialismo, sobre esses países. Então, aqui dentro da América Latina isso aconteceu e no continente africano ainda mais. Recentemente também, os sistemas imperialistas dos capitais, os ingleses e os norte-americanos. O que é isso? Foi o novo colonialismo, o neocolonialismo, que foi ali a época um pouco antes ali entre ali a Segunda Guerra, um pouco antes da Segunda Guerra, principalmente no continente africano, aquela divisão da África, em que esses países, cada um pegou uma porção ali para descobrir riquezas, para poder exercer mais poder e, enfim, poder manter esse colonialismo ali. A África, vamos falar um pouco sobre o continente africano. Os impérios europeus criaram relações desiguais, não somente com as suas colônias, mas marcadas por conflitos e poderes. Então, era o que? Era realmente ali, quando a gente fala dessas relações desiguais, esses impérios europeus, era realmente os europeus ali em si, dentro do continente africano, extraindo tudo que eles pudessem, tanto de força humana, material humano, quanto questões ali de minérios e de riquezas existentes ali naquele continente, tá? Os estados nacionais emergentes e as organizações de empresas interessadas na exploração dos recursos, no comércio de armas, em todo tipo de exploração. Esse é um triste legado que ainda hoje se encontra infiltrado na instabilidade espacial do continente africano. O que aconteceu, quando os europeus, depois que eles saíram ali, O continente africano ficou bem subdividido, ele ficou retalhado realmente, então o continente sempre foi dividido ali em tribos, então sempre teve a sua geopolítica interna ali, Algumas tribos, mais fortes que outras em geral. O que aconteceu, Conflitos entre elas, A partir do momento que os colonizadores eles acabaram deixando, extraíram tudo que eles queriam dali e saíram, ficou uma instabilidade, Quem que vai governar agora? Quem que manda agora? Então, acabaram surgindo esse tipo de coisa, essas explorações, comércio de armas, então todo tipo negativo, de poder acabou surgindo. Os países do continente africano possuem um dos menores índices de desenvolvimento humano. O que é o índice de desenvolvimento humano? Ele nos traz expectativa de vida, acesso à saúde, acesso à educação,
acesso a trabalho. Então, o continente africano tem um dos menores, porque eles não conseguem ter acesso a tudo isso, a qualidade de vida. A questão econômica, histórica, social, acaba motivando e forçando as migrações internas e externas nesse continente. Guerras e conflitos também influenciam no baixo desenvolvimento. E como a gente já conversou, né, a partir dessa fragmentação ali, acabaram existindo esses conflitos internos ali, entre tribos, entre regiões ali, uma querendo se subpujar, né, crescer sobre a outra ali. Então, como ficou bem fragmentado, né, não existiu uma união, uma coesão, né, no continente. Então, esses conflitos acabaram fazendo com que esses índices de desenvolvimento também baixassem, né? E fizessem com que pessoas migrassem de uma região para outra, principalmente porque as migrações no continente africano, elas acontecem dentro do próprio continente, as pessoas indo de região em região buscando um melhor lugar. Trata-se de um continente com potencial natural significativo, o que atrai a atenção de diversos países desenvolvidos na dinâmica internacional do trabalho, que precisam de matéria-prima e recursos naturais para manter os seus níveis de produtividade. Então, é um continente rico, né, em recursos naturais, assim como o Brasil também sempre foi, né, foi isso que atraiu, que cresceu os olhos, né, dos nossos colonizadores, essa riqueza natural que nós temos. O continente africano, apesar de não ouvirmos muito sobre isso, ele também é um continente bem rico naturalmente, ele tem muitas questões ali, muita matéria-prima, né? E foi isso que fez com que os colonizadores ali, a época, e os neocolonizadores, né, eles quisessem tanto o que estava presente naquele continente, esses recursos naturais ali. O que é a divisão internacional do trabalho? É o que os países produzem, como eles se colocam frente, né, aos outros ali em relação à produção mesmo, né? Tem alguns países que são mais agropecuários, outros países produzem mais bens de consumo, mais industrializados. Então, é isso que é a dinâmica de divisão internacional do trabalho. A África, ela é globalizada, né? Hoje em dia, ela se mantém, né? Mas ela é globalizada, ela está inserida, né, nessas questões globais ali de trocas comerciais, de trocas sociais, porém ela mantém um papel um pouco periférico dentro da divisão internacional do trabalho, que foi isso que a gente falou em questão de produção. Significa, né, que os países africanos eles possuem expressivo caráter exportador de matérias-primas agrícolas, então eles são essencialmente agrícolas e também a produção de bens, né, primários ali. No continente africano, a costa continental é utilizada como rota marítima para o transporte de produtos primários e para o transporte de petróleo também, que a gente encontra dentro dele, tá? O petróleo ele é um produto de alto valor comercial, né, muito aceito em todo o mundo, e no continente africano a sua produção está relacionada ao norte da África, né, em países como a Líbia, Argélia, Egito. Então, lembrando que a África ela possui, né, uma divisão ali em duas, né, o norte da África, que seria um pouco mais desenvolvido, e são países ali majoritariamente muçulmanos, e o restante da África, que é a África subsaariana. Então, essa África é um pouco menos desenvolvida. Contudo, Angola, Nigéria, Gabão e Sudão do Sul, também aqui na África subsaariana, então a gente desce, também possuem significativas reservas de petróleo. Então, o petróleo, como a gente vê, ele está distribuído sobre o continente, né, no continente africano ali, porém o norte da África é quem domina principalmente a sua produção, tá? Concentrada na sua maioria no norte da África. O continente é um fornecedor de matéria-prima, sobretudo de minérios. Alumínio, né, possui destaque no norte da África e na África Central. A gente tem o cobre presente também. A gente tem o diamante, que é explorado, né, no continente ali, na parte meridional, na República Democrática do Congo. A gente tem até filmes que falam sobre isso, essa questão da exploração de diamantes ali. É uma questão forte e triste ao mesmo tempo, né, porque os trabalhadores ali acham aquele bem que vale tanto, que continuam em situações ali tão insalubres de vida, né. O ferro também é um produto que a gente consegue encontrar no continente ali, o ouro também, outro minério que é encontrado. Então, o continente africano tem muitas riquezas, né, como a gente pode ver aqui. Aqui no mapa nos mostra um pouco dessa divisão, ó. Aqui o norte da África, ó, com
a questão do petróleo. Então aqui, ó, o petróleo, né, aqui no norte da África, aqui também, ó, um pouco de petróleo. O que está em azul, circulado em azul, ó, produção de petróleo e gás. Produção mineral, que a gente tem em vermelho, que são esses minérios que a gente comentou ali, ó, minério ouro, prata, zinco, ferro. Então, nessas áreas em vermelho são os minérios, a produção de minérios, exploração florestal, que é aqui, ó, bem no centro da África, aqui. Então, a gente tem toda essa questão, é um continente bem rico em questões minerais, em questões culturais também. Quem a gente tem aqui despontando como um dos principais parceiros ali comerciais da África é a China, né? A China desponta nos investimentos e parcerias com o continente africano. Para a China, a África é um fornecedor de commodities, que são o quê? São os bens primários que são vendidos, né? Eles têm um valor comercial, né, de venda, então são as commodities. Mas também um grande parceiro econômico recente, com tendências de ampliação desse relacionamento no futuro. Então, hoje em dia, a China é um dos principais parceiros comerciais ali do continente africano. Então, essa é uma relação geopolítica, tá? Uma relação comercial ali, como esses dois países eles se relacionam. A América Latina, agora a gente vai falar um pouco aqui sobre a nossa região. A América Latina compreende mais de 20 países e todos são ex-colônias, né, de potências europeias, com idiomas latinos e falam espanhol, português ou francês. Então, por isso América Latina, tá? Porque o idioma que essa região fala predomina do latim. Então, é o espanhol, português ou francês. Os países da América Latina têm, né, em suas principais atividades, né, produtivas voltadas para o setor primário, que corresponde à produção de produtos agropecuários, extração vegetal, animal e mineral. Então, assim como a África, né, que tem a sua produção voltada principalmente para bens primários, né, então a América Latina também tem isso. Os países latinos têm uma industrialização tardia, que veio apenas ali a partir do século XX. Aqui no Brasil, a gente pode falar que essa industrialização veio bem tardia também, ali a partir do século XX, ali, com o ciclo do café, né, a partir do dinheiro, né, que os grandes donos ali de fazendas de café, eles conseguiam ter, eles puderam investir em uma industrialização. Então, ela veio tardia também aqui no Brasil. Então, é bem característico, né, de países da América Latina, principalmente voltado ali a bens primários, né, produtos primários, setor primário, e também uma industrialização existente, mas baixa, e ela veio tardiamente. As multinacionais ingressaram aqui na América Latina a partir do século XX. Por que a gente fala das multinacionais? Elas são uma questão geopolítica também de relação internacional. Por quê? Porque são empresas internacionais se instalando, né, em outros países. Então, é uma questão ali, uma relação comercial, né, e política entre os países. Devido às condições favoráveis, né, essa instalação aqui na América Latina, e quais são essas condições? Mão de obra, né, com farto número de trabalhadores e baixos salários, então uma mão de obra um pouco mais barata. Matéria-prima envolvendo concentração de recursos naturais, né, como a gente viu ali, principalmente os bens primários, né, que tem muitos recursos naturais, isso envolve os bens primários ali. Leis ambientais, né, que não são tão rigorosas. Hoje em dia, a gente está dando uma atenção maior ao meio ambiente, essa questão de proteção, mas, né, a época ali que a gente pode falar ali, século XIX, início do século XX, isso não era tão, né, rigoroso. O mercado consumidor, né, de países populosos com milhões de pessoas, né, querendo consumir. Então, a América Latina, o Brasil também é um mercado que consome, nós somos consumidores, nós consumimos muito. Isenção de impostos, né, tem países que dão, né, incentivo fiscal para a instalação de uma empresa, então, instale sua empresa aqui, né, traga emprego para a nossa população e a gente não te cobra algum tipo de imposto, a gente isenta alguma coisa de você. Então, isso é uma relação geopolítica, uma troca ali entre um país e outro, né, para que essa relação aconteça, para que essa economia ela gire. Então, isso acontece. Isso são relações, tá? Essas relações de poder. Instale sua empresa aqui que eu não te cobro tal taxa, instale sua empresa aqui que eu te isento de tal coisa. Isso é uma relação geopolítica. A diferença estrutural, né, no nível de desenvolvimento econômico entre os países reduz o comércio entre eles.
Então aqui, ó, apesar de ser, né, uma região com muitas coisas em comum, ainda assim os países eles não se conversam tanto. Essa relação comercial entre os países aqui da América Latina, ela é baixa. Não há interdependência econômica, né, entre os países do continente aqui, no caso o continente americano. A China, os Estados Unidos e os países da União Europeia estão entre os países com maior volume de negociação comercial. Então a América Latina ela faz negócios com países fora, né, desse círculo aqui latino-americano, e entre os países essa negociação é mais baixa. Não existe muita conversa entre eles, é mais difícil, é mais fácil negociar com outros países do que aqui dentro dessa própria região. A América Latina tem diferentes níveis de desenvolvimento e subdesenvolvimento, que é a herança, né, do passado colonial. Os blocos econômicos, né, que existem na região expõem a fragilidade das suas economias e as dificuldades em promover uma integração econômica mais completa e abrangente. Então, como a gente comentou, essas diferenças ali, essa herança colonial que a gente tem, provoca essas diferenças. Uns países um pouco mais desenvolvidos que outros ainda em um processo de se desenvolver. Então, essas diferenças fazem com que não exista muita interação. Muitas organizações de cooperação política e econômica, né, como a Cooperação do Pacífico, a ALBA, o Mercosul, foram criadas para proporcionar essa coesão, né, essa união, sendo que a maioria delas não conseguiu alcançar mais do que uma união nominal. Então, ficou apenas no nome, apenas no papel e na expectativa, né, de acontecer essa união. Então, vamos ver alguns deles aqui. A ALBA, que é a Aliança Bolivariana para as Américas, qual era o objetivo dela? Integrar a região do Caribe com o restante da América Latina. A região do Caribe, ali lembrando que é uma região de ilhas ali, né? O bloco tem realizado intercâmbio, né, de médicos cubanos para outros países, né? E em troca, né, principalmente ali para a Venezuela, em troca de acordos comerciais na área do petróleo, energia e mineração. Então esse era o objetivo, tá? Integrar com o restante, mas acabou ficando só entre mais esses países ali, os países cubanos ali, né, do Caribe ali, e a Venezuela. A ALCA, que é a Área de Livre Comércio das Américas, foi uma iniciativa dos Estados Unidos, que propôs a formação de uma área de livre comércio em todo o continente americano. Então, o que é esse livre comércio? Você baixar ou até extinguir algum tipo de imposto para que a circulação de mercadorias ela aconteça de uma forma facilitada. Então, produziu em um país, você manda para outro, produziu em outro, você importa para o seu país, então, para facilitar essa troca comercial mesmo. Tá? A única exceção seria Cuba, tá? Estados Unidos e Cuba têm uma rixa histórica ali, então, os Estados Unidos ele propôs essa ALCA, mas excluindo Cuba. Um dos maiores questionamentos, né, com relação à ALCA corresponde à sua estruturação, que nitidamente privilegia, né, o domínio econômico dos Estados Unidos em detrimento da produção industrial e agrícola de outros países da região. Pelos Estados Unidos ser que domina, né, ele domina aqui a região das Américas, é o país mais desenvolvido, a potência econômica, é o que tem mais recursos, né, ficaria uma relação um pouco desigual, né? Seria a produção dos Estados Unidos entrando livremente em outros países e sendo que os países da América Latina e outros que não são tão desenvolvidos não conseguiriam concorrer. Então, esse é o principal questionamento da ALCA. E o Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, é o que a gente acaba mais escutando, né, na mídia em geral, os objetivos gerais do bloco e são a criação de uma área de livre comércio também, assim como a ALCA, né, e de uma união aduaneira. Entre tantas ambições, né, o Mercosul também busca uniformizar as taxas de juros, a criação de uma moeda única, o estabelecimento da livre circulação de pessoas. Vários enfrentamentos têm comprometido o Mercosul, como uma estabilidade política e econômica de alguns dos seus países membros. Então, o Mercosul ele existe, só que ele não faz tudo isso que ele se propôs a fazer quando foi criado, tá? Justamente por isso, assim, alguns países com instabilidade econômica, ali como a Venezuela, que hoje em dia foi banida até do Mercosul, né? Então, a gente tem essas questões políticas e econômicas internas, né, de cada país membro, isso faz com que o bloco em si, ele não caminhe como deveria caminhar. Aqui a gente tem, ó, a ALBA, ó, os países que fazem parte da ALBA, aqui, ó,
a gente tem aqui, ó, a região que a gente viu do Mar do Caribe, então são esses aqui que acabam fazendo mais as trocas comerciais, né? Os outros países aqui não aparecem tanto. A área da ALCA, né? Que seria todo o continente americano, América do Norte, Sul, aqui todo o continente americano, com exceção de Cuba. E o Mercosul, que envolve, né, os mercados comuns do Sul, aqui da América Latina, ao país suspenso, a Venezuela, né, que foi suspensa devido ao que acontece hoje lá, total instabilidade, né, que tem nesse país. E os membros plenos, ó, é Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai são os membros plenos, e os outros são associados, eles estão ali mais como convidados. Então é isso, gente. Hoje a gente conversou um pouco sobre essas questões geopolíticas, aí como os países se relacionam, né, como a África e a América do Sul se relacionam com outros locais, o que eles fazem para interagir. Não deixem de revisar a aula, não deixem de fazer suas atividades e nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!